Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro das novas postagens dos resumos? Após inscrever-se no canal, clique aqui. Marque esse quadrado e pronto. Clique em salvar. Assim que postarmos um novo resumo, você será informado por uma mensagem. Se gostar, dê um joinha clicando aqui e ajude a crescer nosso canal. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Acesse nosso site clicando aqui. Nele você encontrará as últimas postagens do resumo das próximas semanas. Aqui você baixa nosso aplicativo grátis do site para Android. Siga nosso site clicando aqui. No capítulo 082, segunda-feira, 29 de agosto, Alice fica chocada e sai. Alexandra sai do quarto. Janaína diz para Paco que está preocupada com o sumiço de Alice. Paco conta para Pedro o que Marcos falou para Cris. Alice liga para Pedro e diz que foi para Búzios. Pedro vai para Búzios encontrar com Alice. Débora cuida do machucado de Petrônio. Sérgio agradece a coragem dele. Marcos chega bêbado em casa e diz para Marília que João e Cris o traíram. Marília diz para Marcos não ficar com ódio. Alexandra liga para Doroteia e diz que deu tudo certo. Pedro chega ao hospital em Búzios. Felipe acorda e tenta ligar para Alice. Felipe se despede dos empresários. Marcos diz para Camilo que deveria ter segurado a onda com Cris e João. O pneu do carro de Felipe fura. Sérgio diz para Joyce que ficou surpreso com a atitude de Petrônio. Joyce diz que Petrônio é surpreendente. Petrônio comemora com Jurandir o assalto bem sucedido na pousada. Petrônio entrega o anel para Valquíria, que diz que ela mesma vai acabar com a vida de Alice. Felipe chega ao hospital e descobre que Alice fugiu. Petrônio diz para Valquíria que descobriu que Marcos desconfia de Alice. Petrônio conversa com Keila Trovoada e diz que vai precisar dos serviços dela. Bruno e Doroteia comemoram a armação contra Alice. Bruno avisa Doroteia que a empresa dela perdeu a concorrência. Petrônio entra no quarto de Alice e procura um lugar para colocar o anel de Celeste. Marcos chega à pensão com flores e diz para Celeste que veio pedir desculpas para ela e Cris. Marcos chama Cris para conversar em um bar ali perto. Petrônio ouve tudo. Petrônio mostra para Keila quem é o casal e dá a pulseira para ela. Marcos pede uma chance para Cris. Keila se aproxima deles e deixa a pulseira cair. Cris abaixa para pegar e reconhece que a pulseira é de Alice. Keila diz que comprou de uma mineira que mora em Santa Teresa. Cris pergunta o nome, Keila diz que é Alice. Keila vai embora. Marcos diz para Cris que ele havia dito que Alice não prestava. Felipe pergunta por Alice na pensão. Celeste diz para Felipe que Alice não está. Alice, apoiada no ombro de Pedro, sobe as escadas. Ele a abraça com carinho. Alice e Pedro chegam. Felipe vira e dá de cara com Pedro e Alice abraçados. Alice leva um susto ao ver Felipe. No capítulo 083, terça-feira, 30 de agosto, Felipe olha para Alice e Pedro e quer saber por que ela fugiu do hospital. Ela responde secamente. Pedro diz a Celeste que está tudo bem. Janaína diz que o que ela fez foi uma loucura. Alice diz que foi necessário para acordar para a realidade. Felipe não entende o que está acontecendo e Alice é irônica com ele. Cris perplexa diz que só pode estar acontecendo um engano. Marcos diz que não tem engano nenhum. Marcos diz que Alice faz um tipo para ganhar a confiança de todos e pode roubar as coisas na pensão.
Marcos diz que Alice roubou o anel de Celeste. Cris não acredita, mas Marcos a convence. Petrônio, de longe, percebe que ela caiu no golpe. Felipe pede explicação. Alice diz que Felipe foi para Búzios com Alexandra e que ela viu. Alexandra, quase bêbada, comemora com Doroteia. Alice diz que Felipe mentiu para ela. Felipe tenta se explicar, mas Alice diz que terminou de vez o namoro com Felipe. Marcos diz para Cris que eles têm que fazer alguma coisa e propõe que eles procurem o anel de Celeste. Felipe e Alice discutem. Jurandir liga para cobrar Alexandra, que diz que vai pagar. Alice diz que Doroteia tinha razão e que Felipe e Alexandra nunca terminaram um namoro. Felipe diz que também desconfia que Alice tenha um caso com Pedro e vai embora. Alice cai no choro. Janaína consola Alice. Petrônio conta para Valquíria que Alice vai ser acusada de ladra na pousada. Alexandra vai embora bêbada. Doroteia olha com recriminação e diz que ela não tem condições para dirigir. Petrônio diz para Valquíria que quer passar a vida ao lado dela e revela que seu nome verdadeiro é Petrônio. Alice diz que Felipe a enganou. Bruno comemora com Rafaela por ter dinheiro para comprar o barco. Valquíria diz para Petrônio que ela poderia se aproximar de Felipe. Alexandra invade uma pista contrária e fica frente a frente com um caminhão. Celeste diz que Alice deve conversar com Felipe com mais calma. Marcos e Cris procuram o anel no quarto de Alice. Alexandra capota com o carro. Celeste vê Cris e Marcos mexendo no quarto de Alice. Marcos encontra o anel de Celeste. Alice pergunta o que eles fazem no quarto dela. Marcos mostra o anel e diz para Celeste que era Alice que andava fazendo todos os roubos na pensão. Cris fica sem jeito, Celeste chocada e Alice surpresa. No capítulo 084, quarta-feira, 31 de agosto, Alice fica indignada com a acusação de Marcos. Celeste diz que tudo não passa de um mal-entendido. Alice enfrenta Marcos e diz que não é ladra. Marcos diz que só invadiu o quarto de Alice porque uma moça em um bar disse que comprou a pulseira de Alice. Cris confirma a história. Alexandra é resgatada pelos bombeiros. Marília mostra a capa do CD para Camilo. Marília passa mal e segura em Antônia para não cair. Marília tenta disfarçar. Antônia conta para Camilo que quase teve um desmaio. Ele manda Marília procurar um médico. Marcos diz para Alice que uma mulher no bar disse que ela vende joias. Marcos pressiona Alice, que grita e diz que não roubou nada. Alice pede para Cris levá-la até o bar. Marcos conta para Janaína que encontrou o anel de Celeste no quarto de Alice. Alice, Janaína e Cris vão ao bar para tirar a história a limpo. Marília diz para Camilo e Antônia que está estressada. Marcos conta para Pedro que Alice roubou as joias. Pedro diz que tudo é armação e que tem alguém querendo destruir a vida de Alice. Marcos diz que Pedro é otário e que Alice é malandra. Adelaide conta para João que Alexandra sofreu um acidente de carro. Alice não encontra Keila no bar. Pedro e Marcos discutem. Celeste manda Marcos ir embora, mas diz para Pedro que Alice não presta e que um dia ele vai ver a verdade vir à tona. Jurandir diz para Pescoço que quer encontrar Alexandra para pegar a grana com ela. A médica chega e diz para João que o exame de sangue revelou que Alexandra estava muito bêbada na hora do acidente. Alice diz para Cris que Marcos pode ter plantado o anel no armário dela. Cris diz que acusar Marcos é um pouco demais. Valquíria diz para Petrônio que eles têm que armar um plano para chegar perto de Felipe.
Pedro diz para Celeste que quem não merece confiança é Petrônio, que caiu de paraquedas e virou a vida deles de pernas para ar. Daniel conta para Doroteia que a pousada de Débora foi roubada e que roubaram o anel que ele deu para Débora. Camilo diz que Alice sofreu 2 atentados e tomou um tiro e que é claro que alguém quer terminar com a vida dela. Cris diz que se Alice fosse do bem não sofreria 2 tentativas de assassinato e pode ser que ela esteja envolvida com pessoas perigosas. Cris diz que as coisas só começaram a acontecer depois que Alice chegou à pensão. Alexandra diz que não se lembra de nada. Carol chega chorando à pensão para falar com Cris. João também chega para falar com Cris. Luciano conta para Silvia que a agência de Mário não está bem. Felipe conta para Daniel que Alice inventou que o viu com Alexandra na cama para esconder que tem um caso com Pedro. Doroteia avisa Felipe que Alexandra sofreu um acidente. Marcos continua falando mal de Alice para Marília. Alice toca a campainha do apartamento de Marília. No capítulo 085, quinta-feira, 01 de setembro, Marcos atende à porta e dá de cara com Alice. Cris conta para João sobre o que aconteceu com Alice. Marília recebe Alice. Alice diz que Marcos acusou de um crime que ela não cometeu. João fica chocado com a história que Cris conta sobre Alice e diz que ela nunca faria uma coisa destas. Doroteia chega com Felipe ao hospital para visitar Alexandra. Felipe meio cabreiro saúda Alexandra. Doroteia deixa Felipe e Alexandra a sós no quarto. Felipe fica desconfortável. Marília convida Alice para morar na casa dela e de Camilo. Alice diz que vai pensar. Dora diz para Giuseppe que está fazendo faxina na casa de uma moça chamada Rafaela. Giuseppe lembra do nome e diz que o nome da namorada de Bruno é Rafaela. Giuseppe diz que vai ao banco tirar o dinheiro da aposentadoria. João e Cris se beijam apaixonados. Ele a convida para viajar no final de semana. Felipe diz para Alexandra que não vai haver mais casamento. Alexandra disfarça a felicidade. Alice diz que vai embora da pensão. Pedro implora que ela não faça isto pois dará razão a quem pensa que ela roubou as joias. Alice diz que vai morar na casa de Marília. Pedro não se conforma que ela vai morar no mesmo lugar que Marcos. Marília vai ao médico com Camilo. O médico manda Marília fazer exames rigorosos. Celeste diz que Alice não deveria ir embora. Alice paga a Celeste e se despede dela. Pedro diz que vai contratar um investigador. Felipe conversa com um investigador particular. O investigador pede para Felipe ir ao escritório dele à tarde. Valquíria pergunta para Petrônio se Alice já foi expulsa da pensão. Paco diz que vai sair da pensão porque está sem dinheiro. Janaína fica triste. Dória chega para a faxina no apartamento de Rafaela. Felipe diz para Paulo que eles têm que descobrir por que perderam a licitação. Felipe conta para Paulo que Alexandra sofreu um acidente. Alice chega com as malas na casa de Marília. Marcos não acredita que ela vai morar lá. Paulo chega ao hospital para visitar Alexandra. Ele é carinhoso com ela. Ladrões roubam a aposentadoria de Giuseppe. Alice diz para Marcos que vai provar que é inocente. Marcos pega as coisas dele e vai embora de casa. Petrônio ouve que Pedro vai colocar um investigador para descobrir as coisas que aconteceram na pensão. Petrônio torce o braço de Hugo e diz que se ele falar alguma coisa ele mata Celeste. Dora diz que para Rafaela que a noiva do seu filho se chama Rafaela. Giuseppe diz que o dinheiro roubado era para comprar os remédios. Bruno contempla o barco que acabou de comprar. Marcos diz que quer um quarto na pensão.
Janaína diz que ele não pode ficar na pensão. Petrônio diz que eles não podem deixar Marcos sem um lugar para dormir. Pedro conversa com o investigador. De repente a porta abre, surge Felipe. Pedro e Felipe se encaram. No capítulo 086, sexta-feira, 02 de setembro, Felipe encara Pedro. O investigador pergunta se os dois estão o contratando para fazer o mesmo trabalho. Celeste deixa Marcos ficar em um dos quartos da pensão. Janaína troca um olhar de repreensão com Petrônio. Pedro explica para o investigador que quer uma análise mais abrangente do caso. Ele diz ainda que sabe que tem alguém querendo prejudicar Alice. Kiko se aproxima de Giuseppe e se oferece para levá-lo em casa. Alice diz para Marília que precisa achar a mulher que estava usando a pulseira que Felipe lhe deu. Ela confessa também que o relacionamento com Felipe terminou. Marcos diz para Cris que ainda irá colocar Alice atrás das grades. Pedro diz para o investigador que Francisco se mudou para a pensão recentemente e que desconfia dele. O investigador pede mais informações. Jurandir está de bobeira no bar quando Petrônio chega e avisa que Alice não morreu. Jurandir liga para Alexandra para cobrar pelo serviço. Giuseppe conta para Dora que roubaram sua aposentadoria. Pedro se depara com Marcos na pensão. Doroteia conversa com Camilo, que deixa escapar que a pensão inteira está achando que Alice é a autora dos roubos. Pedro discute com Marcos, que conta que Alice está morando na sua casa. Kiko diz para Giuseppe e Dora que talvez consiga um emprego para eles na construtora Junqueira de Albuquerque. Dora diz para Kiko que seu filho, Bruno Molinaro, também trabalha nesta empresa. Kiko fica chocado. Petrônio diz para Jurandir que depois que despachar Alice, terá outro serviço: executar o investigador contratado por Pedro. Doroteia conta para Felipe que Alice está morando na casa de Camilo. Dora diz para Kiko que Bruno não gosta de misturar família com trabalho. Felipe avisa para Neide que vai tirar alguns dias de folga. Jurandir encontra Valquíria com Petrônio. Ela chama Jurandir de incompetente. Ele garante que irá matar Alice. Felipe avisa Débora que passará alguns dias em sua pousada. Débora convida Francisco para conhecer Felipe na pousada. Anselmo convida Celeste para tomar um chopp. Alice fala com Cris para saber detalhes da mulher que estava com a pulseira. Petrônio diz que não poderá ir para Mauá. Ele conta para Valquíria sobre a visita de Felipe à pousada. Valquíria decide ir para Mauá para se aproximar de Felipe. Alice para um dos funcionários do bar sobre a mulher com a pulseira. Pierre pede para Camilo para visitar Alice em sua casa. Anselmo e Celeste encontram Alexandra em um bar na Lapa. Jurandir chega ao bar e Alexandra dá uma desculpa para ir embora. Alice pergunta sobre a mulher para os funcionários do bar. Enquanto isso, Jurandir entra neste bar com Alexandra. Os dois veem Alice. Jurandir fica em pânico. Fonte: Amor e Intrigas, novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Crazy, do the mumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble.